Boa tarde, eu sou a repórter Gabriele de Faria e no Espaço Livre de hoje a nossa entrevistada é a Marlene Lasmar, que é psicóloga, psicoterapeuta, brainspotting e especialista em sexualidade, dependência química, tratamento de traumas e experiência em saúde mental. E a nossa conversa de hoje vai ser exatamente sobre isso, sobre o Janeiro Branco, que é o mês de conscientização da saúde mental. Marlene, bem-vinda, obrigada pela presença. Boa tarde, Gabriele, boa tarde a todos. Como a Gabriele falou, meu nome é Marlene Lasmar, sou especialista em tratamentos de traumas, psicoterapeuta MDR, especialista em sexualidade, dependência química e tenho muita experiência em saúde mental. Então, receber esse convite para falar de saúde mental, para mim foi uma alegria. Por quê? Porque é uma paixão que eu tenho, é a saúde mental. E nós estamos no Janeiro Branco. O que é o Janeiro Branco? O Janeiro Branco, o Leonardo Abrão, um psicólogo, ele criou esta campanha em 2014 e se espalhou essa campanha. Por quê? Para que em janeiro por que escolheram janeiro? Porque janeiro é o início do ano, né? Janeiro é a hora que todos nós paramos e começamos a reavaliar o ano que passou, as metas que atingimos, as que não atingimos, os planos. Então, por isso ele escolheu o janeiro branco, o mês de janeiro. E ele escolheu o branco porque o branco, né, simboliza uma folha em branco, uma página em branco, quer dizer, tem tudo ali que eu vou escrever, né, toda uma história, tudo que eu vou construir a partir de janeiro. Então, ele escolheu esse mês e essa cor para simbolizar a saúde mental. Então, nós precisamos falar um pouquinho de saúde mental, por quê? Porque nós precisamos dar muita ênfase à saúde mental. A Organização Mundial da Saúde, em 2013, ela prospectou um programa de atenção à saúde mental, que seria esse programa, ele teria validade até 2020. O que a Organização Mundial da Saúde viu? Que ela teve que programar até 2030. Então, a saúde mental é ponto importante de atenção na Organização Mundial da Saúde. E ela criou todo um programa para a saúde mental. Mas a gente já entrou diretamente na saúde mental. Falar mais um pouquinho do Janeiro Branco. O Janeiro Branco é para que todas as pessoas possam falar de saúde mental, para que todas as pessoas possam buscar a sua saúde mental. Para a gente falar de saúde mental, então, a gente tem que primeiro falar de saúde. Então, a Organização Mundial da Saúde nos fala o quê? Que saúde não é só ausência de doenças. Então, se eu não tenho doença, eu tenho saúde. Não, a Organização Mundial da Saúde fala. A saúde é saúde física, psicológica e social. É esse bem-estar geral. Isso é saúde. E o que a Organização Mundial da Saúde fala da saúde mental? Quem tem saúde mental? Vamos falar o que é saúde mental. Saúde mental é o indivíduo conhecer as suas habilidades e conseguir colocar em prática as suas habilidades. Então, todos nós temos habilidades. Habilidades para conversar, organização, várias habilidades. E se eu no mundo, na minha comunidade, eu consigo colocar essas habilidades em prática. Isso vai me trazer saúde mental. Saúde mental é eu conseguir lidar com o estresse cotidiano. Porque a vida traz estresse. A vida traz coisas inesperadas. O que é o estresse? É eu ter que lidar com uma situação inesperada. Isso é estresse. Então, eu posso ter... Às vezes, as pessoas confundem um pouco estresse com cansaço. Então, hoje eu tive um dia cansativo, né? Que eu lidei com várias situações que eu consigo lidar, que eu sei, que eu já lidei outras vezes, que eu me sinto capaz de lidar. E o estresse é o quê? É quando eu tenho que lidar com uma situação inesperada. Quando eu tenho que lidar com uma situação em que eu fico insegura em tomar as decisões. Isso é estressante. Então, hoje eu tive um dia estressante, ou seja, teve várias coisas que eu não consegui lidar. Então, saúde mental é eu saber lidar com esses momentos estressantes. Então, eu aprendo a lidar com esses momentos estressantes e isso vai me trazer saúde mental. Terceiro ponto, o que é saúde mental, né? Então, ter habilidades, saber lidar com os momentos estressantes e oferecer alguma coisa à minha comunidade, participar da minha comunidade. Fala, Marlene, e quando a gente pensa nisso assim, e as pessoas que já aposentaram? Porque as pessoas que trabalham, elas estão oferecendo alguma coisa para a comunidade. E as pessoas que já se aposentaram?
mas elas continuam oferecendo alguma coisa para a sociedade, né? Seja num trabalho voluntário, seja cuidando dos netos. Então, sempre o indivíduo ter alguma coisa que ela possa oferecer para essa comunidade, para ela se sentir incluída, se sentir pertencente da sociedade. Então, o que é mesmo saúde mental? Eu ter as minhas habilidades, eu saber lidar com o estresse cotidiano e eu participar da minha comunidade. Então, é isso que a Organização Mundial nos diz que é a saúde mental. Depois a gente pode falar o que eu preciso para cultivar essa saúde mental. Marlene, eu queria começar com você para a gente ali visitar a área da saúde até chegar na saúde mental. Então, ali, os pilares, o que uma pessoa precisa fazer ou precisa estar atenta, precisa ali ficar sempre lembrando, sempre tomar cuidado na própria saúde e aí que também vai acarretar na saúde mental. Muito importante falar dos pilares da saúde e da saúde mental. Por quê? Como que eu vou cuidar da minha saúde mental? Então, são vários fatores. Nós vamos começar pelo primeiro, que é super importante, que até é a neurociência, que vem embasar todo esse conhecimento que eu vou apresentar aqui para vocês agora, né? Eu trabalho com uma psicoterapia também, que é baseada nessa neurociência, que é baseada no processamento cerebral. Então, primeiramente, é o sono, né? O sono é super importante. É quando eu durmo que eu vou regular todas as minhas funções, tanto do meu corpo quanto do meu cérebro. É quando eu durmo que todas as experiências que eu tive durante o dia, porque durante o dia a gente faz muitas coisas, paga boleto, conversa com um amigo, trabalha. No final do dia, quando eu durmo, o meu cérebro vai organizar essas experiências. Então, ele vai arquivar as memórias, ele vai guardar o que eu preciso guardar, o que eu preciso lembrar, e ele vai jogar fora o que não precisa. Porque nem tudo que entrou, né, na minha mente vai ser preciso guardar, vai ser guardada, né? Que eu tenho que economizar o meu espaço no meu HD, né? Do meu arquivo. Então, ele joga fora. Então, é nesse momento que a neurociência fala que o cérebro é lavado durante a noite. As toxinas que foram acumuladas durante o dia. Então, o nosso cérebro é totalmente reorganizado quando eu durmo. Por isso a importância do sono. Mas como é que é esse sono, Marlene? Nós temos uma coisa que se chama ritmo circadiano, cerca de um dia. E esse ritmo circadiano, quanto mais eu consigo manter a minha vida nesse ritmo circadiano, mais saúde eu vou ter. Então, é importantíssimo eu ter um horário de dormir e um horário de acordar. Eu vou manter meu ritmo circadiano funcionando perfeitamente. Marlene, mas qual a quantidade de sono? A quantidade de sono varia muito de pessoa para pessoa. Varia em função. A minha família é uma família que dorme muito, né? Varia em função de variedades genéticas, variedades culturais. Então, varia muito. Mas eu tenho que dormir um sono que seja um sono inteiro, um sono prolongado. E eu acordar me sentindo bem, disposta, acordar com a mente limpa. Sabe quando você acorda? Ai, acordei de uma noite de sono. E quanto mais eu tiver essa regularidade, a hora de dormir e a hora de acordar, melhor para a minha saúde como um todo. O ritmo circadiano vai comandar a minha saúde como um todo. Então, para a higiene do sono, a gente chama higiene do sono. Nós temos que trabalhar algumas coisas, que eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre a higiene do sono, né? Então, assim, hoje, o que acontece? A gente está muito no celular, com tablets, computadores, notebooks, luzes brancas. Então, a luz branca faz o quê? Faz com que eu não tenha, atrapalha o meu sono, atrapalha o sono chegar, né? E por quê? Porque nas pesquisas a gente viu que é o seguinte, quando a gente dorme, se eu deito às 10 horas, mas com o celular na mão, somente 1 hora depois que o meu organismo vai começar a produzir um hormônio do sono, que é a melatonina. Então, eu deito, por isso que muitas pessoas falam, eu deito e demoro a pegar no sono. Por quê? Aí depois que você apagou todas as luzes brancas, saiu da tela do computador, do celular, que você deitou, 1 hora depois, seu cérebro começa a produzir melatonina, que é o hormônio do sono, que vai produzir um sono bom.
Por isso hoje a gente vê tanta gente tomando remédio para dormir, que não é saudável. Porque você está forçando o seu cérebro a fazer alguma coisa que ele não quer, ele quer ficar acordado, né? E aí a gente percebe que também o contrário, na hora que eu acordo de manhã, eu tenho que levantar da cama e abrir a janela. Luz solar, porque daí muita luz solar incidindo na minha retina vai fazer com que eu paralise o hormônio do sono, a melatonina. E aí eu me desperto, eu me sinto desperta. Então, o que a gente recomenda? Que antes, à noite, né, eu tenha luzes de abajures, né? Que a gente saia do tablet, do celular, desliga tudo. Fala, Marlene, mas eu vou desligar tudo e ficar 1 hora esperando? Não, o que você pode fazer? Né? Você pode pegar um livro, né? E aí você coloca uma luz que ilumina o livro. E aí você fica lendo ali, né? E aí vai vir o sono, né? Lembrando que ir para o quarto na hora de dormir, né? Durante o dia, a gente tem que ficar em pé ou sentado, em pé ou sentado. Aí chega a noite, que é a hora de dormir mesmo, o seu corpo vai ajudar a sua cabeça a dormir. E aí você vai dormir. E aí você vai regular o seu sono. E isso é importantíssimo para a sua saúde como um todo, para o seu equilíbrio emocional, né? Todos veem uma pessoa que não dormiu bem, você encontra com uma pessoa que não dormiu, fala assim, ai, não dormi nada à noite. Ela mesmo te fala de como é que está o emocional dela, de como é que está a cabeça está cheia, não está organizada. Então, é importantíssimo, o sono é importantíssimo para a saúde mental. Marlene, as pessoas no sono costumam, para ter uma qualidade de sono melhor, colocar os sons, aqueles sons ambiente, aqueles sons de, às vezes, natureza, para ajudar Sim. a chegar nesse estado. Isso realmente funciona? É uma boa dica? Sim, né? Você deitar, fazer um relaxamento, você deitar, né? Já fez tudo que você tinha para fazer, aí você deitou. Você colocar uma música relaxante, isso ajuda muito, né? Que você vai ouvindo. Aí você tem vários no YouTube, você pode escolher uma que te agrade, você coloca a música, e aí naquela música, aquele som vai trabalhando a sua mente para você ir entrando nesse estado, né? Muito bem lembrado, a música também ajuda bastante, né? Então, sair da luz branca e também deitar e relaxar, né? Se permitir entrar no estado de sono. Perfeito. Então, o nosso primeiro pilar é a qualidade do sono, né? Não só o sono, mas um sono de qualidade, bem dormido. Isso, exatamente. Porque o que acontece às vezes, Gabriele, com certos adolescentes? Como eles acordam muito cedo para ir para aula, chega à tarde, eles dormem. Eles dormem à tarde, aí depois à noite eles demoram para dormir, depois tem que acordar muito cedo. Então ele não tem um período de sono inteiro, um período de sono longo, é um sono picado. Então esse sono não permite que o cérebro tenha um relaxamento profundo e chegue no quinto estágio do sono, que é esse momento da consolidação da memória, da reorganização, das soluções de problemas. Então, a gente dorme para solucionar problemas. Por exemplo, quando na vida desperta, quando você fala assim, nossa, agora eu já sei o que eu vou fazer. Esse já sei o que eu vou fazer foi trabalhado durante várias noites de sono, nesse sono profundo. Perfeito. Então, nosso próximo pilar da saúde seria? Seria a alimentação, né? Então, a alimentação, hoje a gente tem um profissional específico para falar disso, que são os nutricionistas, mas todos nós podemos e devemos buscar equilibrar a nossa alimentação, né? Buscar uma alimentação saudável. O que seria uma alimentação saudável? Hoje a gente sabe que é a alimentação mais natural possível, né? Descascar mais e desembalar menos, né? Então, alimentos, verduras, frutas, legumes naturais, né? Porque o que a gente viu? Que a gente vê a questão dos agrotóxicos, a gente vê a questão das embalagens plásticas, isso tudo vem contaminar o nosso alimento e isso vai ser prejudicial para o nosso corpo. Então, muito do que eu sou é o que eu como. Então, se eu me alimento bem, eu vou me sentir bem, né? Chamando a atenção que hoje já existe até um consenso em relação ao açúcar, né? Então, hoje a gente sabe que o consumo de açúcar vai aumentar a ansiedade, né? Vai prejudicar o funcionamento do organismo. Então, hoje,
a gente sabe que a gente tem que diminuir a quantidade de açúcar. Hoje, muitas dietas vêm, né, trabalhar essa questão do açúcar e para a saúde mental também, né? Para a saúde mental também, os açúcares vão causar mais ansiedade. Se eu estou ansioso e eu como doce, eu vou ficar mais ansioso. E açúcar, a gente fala açúcar no geral, né? Assim, açúcares, né? Os carboidratos, né? As farinhas brancas. Isso tudo vai prejudicar a minha ansiedade, vai prejudicar a minha saúde mental. Por isso a importância de se alimentar bem. Uma alimentação leve, uma alimentação equilibrada. Fala, mas Marlene, sempre a gente vai ter que comer assim? Não, uma vez ou outra, comer alguma coisa por uma questão social, por uma questão, né, que você estou ali, por exemplo, num aniversário, eu vou comer, mas não vou comer em excesso, né? Vou comer de vez em quando. Uma coisa é eu comer de vez em quando, outra coisa é eu comer sempre, repetidas vezes, comer todo dia. Então, esse equilíbrio da alimentação também é muito importante, né? Hoje a gente vê, por exemplo, a questão da vitamina D. Hoje tem muitas pesquisas mostrando com o impacto da falta de vitamina D no nosso organismo. A vitamina D está ligada à depressão. Então, níveis baixos de vitamina D apresentam níveis altos de depressão. Está ligado muito à depressão. Então, cuidar da alimentação é uma coisa super importante para o adulto, para o idoso, para a criança, né? Saber ter um controle dessa alimentação em termos de quantidade, em termos de qualidade, isso é muito importante. E ali na questão da vitamina D que você falou, existem outras formas de adquirir? A vitamina D, ela é principalmente, a gente adquire ela através da luz solar, a gente tomar sol. Então, a gente tem que tomar sol uns 15 minutos por dia. Não necessariamente precisa ser o sol da manhã, porque a gente fica muito em ambientes fechados, né? Sem perceber, a pessoa fica muito em ambientes fechados e a gente tem essa baixa de vitamina D. E a vitamina D é importantíssima para o funcionamento do organismo e também ligada aos índices de depressão. Por isso, os países em que tem menos incidência solar, você tem um índice maior de depressão, ligada à vitamina D. E continuando aí na questão alimentar, comer de 3 em 3 horas ou nesse intervalo também ajuda? Então, hoje, as nutricionistas, a maioria, há um consenso de que não existe essa regra mais, né? Que você tem que comer de 3 em 3 horas. Hoje a nutrição nos fala que a gente tem que comer em horários determinados, mas não necessariamente comer de 3 em 3 horas, né? Porque o nosso organismo é uma máquina perfeita. Então, se há falta de alimento, ele vai nos avisar que nós precisamos comer, né? Só que aí, assim como o ritmo circadiano de sono, a gente tem que regular tudo. A minha horário de dormir, meu horário de comer, meu horário de tomar um banho, né? Para fazer o ritmo circadiano, nosso corpo funcionar. Porque ele é uma máquina perfeita. Eu sabendo usar essa máquina perfeita, ela vai funcionar muito bem. E aí eu vou ter clareza mental, eu vou ter disposição, eu vou ter um humor melhor, porque isso está funcionando muito bem. As mães de recém-nascidos sabem disso. As mães de bebês, como é que é o bebê? A mãe tem o horário de dar o banho no bebê, o horário de pôr o neném para dormir, o horário de dar a amamentação. E aí, o que acontece? Quando ela sai no dia, vai com o neném num lugar, ela volta e fala assim, ai, saiu da rotina dele, olha como é que ele tá. Só que os bebês, eles sentem isso porque eles são muito delicados, muito sensíveis. Mas isso é que vai garantir saúde a eles. E nós também, o que vai garantir nossa saúde? A gente dormir bem, a gente se alimentar bem, uma alimentação saudável, a gente ter momentos de relaxamento, momentos de trabalho. E isso vai nos regular bastante. Então, nós começamos aí com o sono, fomos para a alimentação. E qual que é o terceiro pilar da saúde? O terceiro pilar da saúde é a atividade física. O nosso corpo, ele foi projetado para o movimento, né? Uma das partes importantes do nosso corpo são os músculos. Então, se esse músculo não exercita, ele vai se atrofiando, eu vou perdendo força física. E eu não vou perdendo só força física, né? Vou perdendo força também nos meus órgãos internos, no meu coração,
o fortalecimento do coração, o fortalecimento do meu pulmão, o fortalecimento de todos os meus órgãos internos, do meu intestino. Então, o nosso corpo foi projetado para o movimento. E a atividade física, olhando o aspecto da saúde mental, uma atividade física, ela produz principalmente uma caminhada, bicicleta, natação, ela vai produzir o quê? Produzir serotonina, que é o hormônio do bem-estar, que é o hormônio da disposição. Então, esse hormônio, o nosso corpo produz naturalmente. Produz naturalmente como? Como que eu dou uma injeção de serotonina no meu corpo? Quando eu faço uma atividade física. Então, muitas vezes eu faço uma atividade e falo, Marlene, mas eu chego cansado do trabalho. Quando você faz uma atividade física, você vai ver que depois você vai sentir um bem-estar, um relaxamento, né? Então, por exemplo, na depressão, nós temos uma baixa de serotonina. Então, muitas vezes, em casos extremos, a pessoa vai ter que ir ao psiquiatra, tomar um medicamento para regular essa serotonina. Só que nós podemos regular a nossa serotonina. Regulando como? Com atividade física. Então, por exemplo, eu tenho, às vezes, pessoas, as quais eu acompanho, que, Marlene, eu regulei agora a minha depressão, eu sei que eu tenho como meu remédio é caminhada. Então, eu caminho de manhã e caminho à tarde. Só que às vezes está chovendo. Caminho de guarda-chuva, sabe? Então, por quê? Porque a pessoa conseguiu perceber que eu produzo serotonina quando eu estou fazendo atividade física e isso vai me trazer bem-estar, vai melhorar meu humor, vai melhorar minha disposição, vai melhorar o meu sono. Porque um corpo parado, muitas vezes a pessoa fica ali, ela deita, fica assistindo televisão, fica assistindo série, o corpo deitado. Na hora que chega na hora de dormir, esse corpo não quer dormir, porque ele já está muito cansado de ficar deitado. Então, a atividade física também é importante para regular o sono e regular a serotonina, que é o nosso hormônio de se sentir bem, de disposição, de estar de bem com a vida. Tá? E aí, atividade física, né? Você pode fazer, o que eu mais recomendo é uma caminhada, que está ao alcance de todos. Às vezes eu falo, uma caminhada, eu tenho problema no joelho. Então daí você vai ter que buscar uma outra, né? Tipo, uma hidroginástica, né? Você vai ter que buscar uma outra fonte, de outro espaço para fazer uma atividade física. Mas a caminhada é o melhor exercício, assim, que está ao alcance de todos, né? Todos nós calçando um bom tênis e sair para caminhar, né? E caminhada você pode fazer em diversos horários. Só que a atividade física você não pode fazer ela muito próximo ao horário do sono. Por exemplo, não vou fazer uma academia 9 horas da noite, 10 horas da noite. Porque que horas que eu vou dormir? Porque na atividade física eu acelero meu organismo. Até eu conseguir serenar meu organismo para depois dormir. Então vai demorar. Então, assim, todas as atividades físicas, em qualquer horário é bom. Pensando no sono, o do final da tarde é muito bom, né? Entre 5, 6, 7 horas da noite. É um horário bom para caminhar, fazer uma atividade física e dormir bem. Mas qualquer horário é bem-vindo. Então, o corpo pede movimento. Perfeito. Então, a gente percebe aí nesses 3 pilares, nesses 3 básicos da vida, né? Sim. Nesses 3 fatores básicos da nossa saúde, uma rotina. Preciso ter rotina no dia a dia. Precisamos de rotina, né? O nosso organismo, ele gosta de rotina. O nosso cérebro, a gente fica bem tranquilo diante da rotina, né? Nós entramos em estado de alerta diante de situações inesperadas. Então, se o cérebro entra no estado de uma situação inesperada, ele entra em estado de alerta, né? Ele entra em estresse e aí ele começa a produzir cortisol, que é o hormônio do estresse, e o cortisol em excesso vai danificar meu organismo. Então, quanto mais rotina eu tiver, melhor. E a gente gosta de ficar na rotina para chegar no final de semana quebrar a rotina e depois voltar na rotina. Ai, que delícia, segunda-feira, vamos lá, vamos fazer o que eu tenho para fazer. Então, é importantíssimo, é gostoso quebrar a rotina, mas é importante não
chegar no final de semana, foi muito bom se perguntar, desequilibrar toda essa rotina. Né? Então, no final de semana, eu acordo todo dia 6 horas, eu vou acordar 10 horas, daí eu já vou dormir no outro horário, eu vou desregular tudo para chegar segunda-feira. Segunda-feira, né? Eu tô totalmente desregulado. Né? Eu não preciso acordar 6 horas da manhã, acordo 6h30, 7 horas, né? Eu não deixo de fazer uma atividade física também no final de semana, para eu manter um pouco a rotina, para chegar na segunda-feira bem, chegar descansado, chegar muito bem. E todos esses detalhes, todos esses pilares vão nos levar à saúde mental. A saúde mental, isso, a saúde mental. Não há saúde sem saúde mental, só que a saúde mental, ela está ligada à saúde como um todo. Hoje a gente pensa o homem como um todo. Por que aconteceu com as ciências? As ciências foram se especializando cada vez mais. Então, eu tenho um especialista em córnea, eu tenho um especialista em determinadas coisas. Então, tem muitas especializações e isso foi muito bom. Só que agora nós vivemos um movimento da generalização, de ver o homem como um todo, ver o homem na sua totalidade. Então, por muito tempo, a gente separou corpo e mente, que foi uma tradição que veio muito antiga, que a gente separava corpo e alma, corpo e alma. Depois ele começou corpo e mente, corpo e mente, corpo e cérebro. Não, nós somos um organismo como um todo. O que acontece no meu corpo acontece na minha mente e o que acontece na minha mente acontece no meu corpo. Então, se eu entro aqui, tropeço ali, bato o pé no canto da mesa, vai doer muito. E eu vou ficar aqui, estou morrendo de dor. O que aconteceu no meu corpo, mas aconteceu na minha mente também. Eu estou sentindo dor, né? E a mesma coisa, a pessoa gritou comigo. Isso me causou um mal-estar. Nossa, ela gritou comigo. E o que aconteceu na minha mente aconteceu no meu corpo também. Né? O meu coração acelerou, eu fiquei trêmula, eu suei. Então, assim, o impacto a gente tem que ver como um todo. Por isso a importância de cuidar do sono, da alimentação, né, da atividade física, porque eu estou cuidando desse organismo como um todo. E dentro disso, nós temos a parte importante da saúde mental, que é o convívio social. Então, todos nós temos que buscar a convivência, né? Conviver, porque a tendência, principalmente das pessoas que começam a ter algum humor mais deprimido, é se isolar. Aí ela não quer mais encontrar os amigos, aí ela não quer mais participar lá naquele grupo de voluntários de fazer certas coisas, ela não quer mais encontrar família, ela vai se isolando. E o isolamento é um dos piores fatores para piorar a minha saúde mental, né? Então, tem pessoas que são mais introvertidas. Então, normalmente, elas já vão ficar um pouco mais isoladas. Mas o isolamento total, ele é péssimo para a saúde mental. Então, nós temos que... Lembra lá de uns fatores que eu falei, que a Organização Mundial da Saúde falou? Eu desenvolver minhas habilidades, eu saber lidar com o estresse cotidiano e eu oferecer para a comunidade, alguma coisa para a comunidade, né? Então, se eu participo de um grupo de oração, né? Se eu participo de um grupo de voluntários de limpar o Rio Mogi, se eu participo, a participação traz um sentimento muito bom para o ser humano, que é o sentimento de pertencimento. Então, todos nós temos essa necessidade de pertencer. Nós, seres humanos, já nascemos com uma capacidade de pertencimento que vem quando a gente nasce. Porque todo mundo nasce dentro de uma família. E dentro dessa família, cria dentro de nós o sentimento de pertencimento. Então, eu pertenço àquela família. Depois eu vou pertencer ao grupo da primeira série, né? Depois eu vou pertencer ao grupo dos meus amigos, dos grupos de rock, de banda de rock. Eu vou pertencendo. Na faculdade, as pessoas sentem também muito esse pertencimento. Essa turma, minha turma, e aquela turma ali, todos em volta daquele tema, estudando aquele tema, né? É um pertencimento. A gente vê grupos, por exemplo,
dos motociclistas, então eu pertenço ao grupo dos motociclistas, eu pertenço ao grupo dos ciclistas, hoje lá, eu pertenço ao grupo do CrossFit. Então, o sentimento de pertencimento, ele é muito bom para o ser humano, ele traz saúde mental para o ser humano, né? Ele saber que eles pertencem. Por isso, a importância da gente falar dos preconceitos. Porque quando eu tenho preconceito, eu estou excluindo essa pessoa. Eu estou colocando ela fora do pertencimento do grupo. Ela não está pertencendo a esse grupo. Quando eu tenho preconceito. Ela, não, você não pertence. Né? Então, eu estou jogando a pessoa numa situação de não pertencimento. E isso vai fazer muito mal para ela. Que ela vai ter que lidar com isso. Né? A sensação de não pertencer. Então, o sentimento de pertencimento, ele é super importante para a saúde mental. Então, participar de grupos, né, dos diversos grupos da sociedade, faz com que eu sinta pertencimento. Eu faço parte desse grupo de pessoas, comungo com eles, coisas comuns, e me sinto um deles. E isso é super importante para o ser humano. Então, recapitulando ali, nós temos a qualidade do sono, uma qualidade alimentar, Sim. fazer exercícios físicos, pertencimento ali, estar em sociedade. Sim. E quais são ali os sintomas que a pessoa começa a perceber que ela não está ali muito bem, que ela precisa dar uma atenção maior para a saúde mental, procurar um especialista? Assim, num geral, todas as pessoas. Ótima pergunta. Então, a vida nos traz sofrimento, quando eu falei do estresse, né? Por exemplo, a perda de um ente querido. É uma situação muito estressante, é uma situação que traz muito sofrimento. E muitas vezes, um olhar desatento fala assim, nossa, você perdeu a mãe, você está deprimida. Não, ela está vivendo o processo do luto, que é um processo natural do luto. É aquele momento de dor, de perda. Então, vamos lá, ela vai precisar de muitas noites de sono para o cérebro ir organizando essa experiência, recompondo, se refazendo, né? Só que, às vezes, nós temos eventos estressantes, muito estressantes, né? Por exemplo, agora, quando eu cheguei aqui, a Briana estava falando que bateu o carro. Né? Você bateu o carro, foi uma situação muito violenta, pessoas ficaram machucadas. Então, aquela ali foi uma situação traumática. Né? Então, o que vai acontecer quando eu vivo uma situação traumática? No 5º estágio do sono, o meu cérebro vai trabalhar essa experiência. Então, durante um tempo, eu vou ter medo de dirigir. Durante um tempo, eu vou ficar preocupada quando um familiar meu for sair de carro. Durante um tempo, eu vou ter uma preocupação excessiva em olhar se os pneus estão calibrados, como é que está o freio, o balanceamento. E depois, esse período, e depois a minha vida segue. Agora, se eu tenho algum evento estressante, algum evento traumático, e minha vida fica comprometida a partir disso, então eu vou precisar de uma ajuda especializada. Eu vou precisar de um profissional especializado que possa me ajudar a trabalhar esse aspecto. Né? Então, se eu passei por um assalto violento e depois eu não quero sair à rua, eu não quero ir trabalhar, eu não quero ver pessoas, eu entro no isolamento. Então, isso vai comprometer a minha vida. Então, quando que eu tenho que buscar ajuda? Eu tenho que buscar ajuda quando a minha capacidade de trabalhar, de ser produtivo e de amar estão comprometidas. Então, nós, seres humanos, nós temos que ser capazes de trabalhar e amar. Quando eu não consigo fazer isso, eu tenho que buscar uma ajuda. Eu tenho que buscar uma ajuda especializada para eu sair disso. Então, por exemplo, se a pessoa está numa depressão profunda, que ela já não levanta da cama, já não quer pentear o cabelo, não quer comer, abandonou, pediu demissão, igual eu já vi, pediu demissão do trabalho, terminou um relacionamento, a pessoa está deprimida, ela termina o relacionamento, ela termina o noivado, ela termina um casamento por uma depressão. Então, quando ela não consegue lidar com a situação cotidiana, que foi lá que a Organização Mundial da Saúde falou, eu não consigo lidar com o estresse, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda especializada. Um profissional que vai avaliar e que vai me conduzir num tratamento. Então, voltando,
A vida é estressante, a vida traz sofrimento, né? Nós vimos isso agora que acabamos de passar pela pandemia. A pandemia trouxe muito sofrimento. Por quê? Lembra do pertencimento? Ela isolou, né? Nós ficamos isolados, né? Muitas coisas que a gente podia fazer, a gente deixou de fazer e ficou ali no isolamento. A gente teve que se reorganizar. Então, isso trouxe sofrimento. Então, a própria pandemia, para algumas pessoas, passaram com dificuldade. Todos nós passamos com dificuldades pela pandemia e tudo, mas agora está todo mundo se refazendo, se reorganizando, retomando suas atividades. E algumas pessoas ficaram muito abaladas, muito traumatizadas, né? Então, essas pessoas, depois de um tempo, que compromete, tem que comprometer a vida dela. Fala, nossa, ela está deixando de fazer tudo, né? Eu encontro uma pessoa, ela deixou de fazer tudo que ela faz. Ela não vai na igreja dela, ela não participa do trabalho voluntário, ela começa a se isolar. Esse é o momento de procurar ajuda especializada. Marlene, a área da saúde mental, ela é muito ampla, tem muitos tópicos, né? Sim. A gente pode abordar muitas coisas, mas o tempo já está chegando ao fim. Então, eu acho aí que a gente abordou a base, né? Chegamos ali no básico mesmo, ali, os 3 pilares da saúde, a questão da saúde mental, ali, juntando esses 4 pilares, Sim. Relembrando pro pessoal, então, qualidade de sono. Qualidade de sono, isso. Alimentação. Isso. Fazer exercícios físicos e estar em sociedade ali. Isso. Promover conversas, ir atrás de atividades, outras pessoas. Isso. Correto? Então, eu deixo esse momento para você, se você quiser mandar mais alguma mensagem para os nossos ouvintes, fique à vontade que a gente já vai finalizando. Isso. Eu gostaria de complementar tudo isso, que eu tenho que ter o meu momento também de descanso, o meu momento de recompor, de refazer. Então, eu tenho que, durante o meu dia, escolher um momento em que eu faço uma coisa que me relaxa, que me tranquiliza, né? Então, às vezes, por exemplo, eu ouvi uma música calma depois do almoço, ou às vezes desenhar, né? Tem gente que desenha, hoje tem coisas de colorir. Você vai buscar alguma coisa que te relaxa e que te acalma, né? E fazer isso uma vez por dia. Eu ter um momento em que eu paro, em que eu relaxo, em que eu fico tranquilo, né? Então, isso também é muito importante. E dizendo a todos que todos devemos viver com qualidade de vida, né? Viver bem, lidar bem com o estresse cotidiano, dormir bem, cuidar de mim como um todo, cuidar das minhas relações sociais, né? Então, ver como é que está a minha relação afetiva. Algumas pessoas vivem relações abusivas, né? De como que eu estou dentro dessas minhas relações afetivas, de como que eu estou dentro dessas minhas relações sociais, e buscar trabalhar isso e melhorar isso, e se valorizar. E sabendo que todo mundo pode viver bem, né? Viver bem não é viver sem problema. Viver bem é saber controlar as suas emoções, é saber se relaxar, se recompor, se refazer a cada dia. E acordar de manhã desperta, alerta, cheio de vida, cheio de vontade de fazer coisas. Perfeito, muito obrigada, Marlene. A gente vai ficando por aqui, o Espaço Livre vai acabando. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada, Gabriele. Muito obrigada, ouvintes.